Juliana Rosa, economia é com você. Ontem a gente falou sobre isso, hoje vamos falar de novo. Banco Central, que deveria dar uma comunicação para, não digo acalmar o mercado, porque muitas vezes você não tem que acalmar, mas você tem que orientar. A função orientadora, o comunicado é uma função orientadora, né? O comunicado de todas as instituições. E, no entanto, isso produziu mais ruído do que deveria, com impactos que não são muito adequados, né, Juliana? Pois é, tá uma discussão grande, viu, Eneg? E a pior coisa para a economia, né? Você sabe bem, é ruído, é abrir margem para teorias da conspiração de todos os tipos. Então, o problema é esse, né? Quando você não faz uma comunicação assertiva, você mexe com a economia toda, e isso é muito prejudicial. Primeiro, boa tarde para você, o Eneg, para o Ferrete, para a Lari, boa tarde para você que está aqui com a gente na Band News. Olha, o dólar hoje até deu uma diminuída, mas muito mais por uma questão internacional. Ó, o dólar subiu ontem por conta principalmente de uma pressão do Banco Central americano, mas o nosso Banco Central impulsionando esse movimento de alta da moeda americana, que chegou perto ali dos R$ 5,20. Tanto que o Banco Central dos Estados Unidos sinalizou que pode subir juros com a pressão inflacionária, como esse ruído todo aí do nosso Banco Central em relação aos próximos passos da taxa de juros aqui no país. A discussão toda, né, e agora eu estava olhando aqui, olha, o dólar está em R$ 5,14 agora, ontem fechou em 5,17, então hoje está recuando, mas também mais por conta da questão internacional, você tem ali um alívio da questão geopolítica, e tal, mas a questão interna aqui, ela continua causando uma discussão danada. E mais do que o dólar até, que reflete isso, é a gente olhar a chamada taxa de juros futura, que é quantos investidores estão cobrando para poder financiar a dívida do país, comprar título público, né? O país precisa desses investimentos para poder se financiar, para rolar a dívida. E quando você olha ali os números, você teve um pico dessa taxa de juros, que é um termômetro, assim como o dólar, mas esse muito ligado à questão interna, né? Você consegue limpar aí esse efeito de fora também, em relação a uma piora da confiança em relação ao Brasil. Então, você pode discutir se, enfim, se está certo ou se está errado, se há um exagero ou não, né, que é a discussão agora, se colocar em dúvida a credibilidade do Banco Central, principalmente em ano eleitoral, Eneg, é que nem riscar um fósforo do lado da gasolina, sabe? Tem que ter muito cuidado. Então, você tem que ter mais cuidado ainda quando é ano eleitoral e quando o Banco Central ele tem uma pressão do governo para poder baixar juro, com a economia já dando sinais de perda de força, com esse alto endividamento. Então, a discussão toda é que o Banco Central ele pode alegar, como a gente falava aqui ontem, tecnicamente, tudo que ele quiser, desde que ele comprove, ele seja assertivo na comunicação. Então, não está claro ainda como que a inflação ela sai de uma previsão do próprio Banco Central de 3,7% no final de 2027 e cai para baixo de 3% no começo de 2028. Então, ele precisa explicar quais são os modelos utilizados. Tem toda uma discussão, Oineg, por exemplo, hoje tem um artigo do economista Braulio Borges, na Folha de São Paulo, que pode ser uma alternativa ali, que está sendo discutida pelo Banco Central, que os estudos mostram, que vários estudos recentes, que quando você tem um alto nível de endividamento, como a gente está tendo hoje no Brasil, mesmo com desenrola, você tem um endividamento realmente preocupante, tanto de empresas quanto de pessoas, e isso tende a dar uma ressaca na economia no final desse ano, começo do ano que vem, o que pode significar um baque na economia, um baque no crescimento econômico, e aí permitiria o juro cair mais rapidamente. Mas isso é uma hipótese, né, Eneg? Normalmente, bancos centrais são muito cautelosos, mais do que a média. É isso que diz o livro-texto, né? Os bancos centrais precisam ser sempre muito cautelosos, porque com inflação não se brinca. Então a discussão tá quente e o Banco Central precisa, nesse momento, ter essa rapidez para poder, na semana que vem, quando sai ali o detalhamento de toda a discussão, ele conseguir corrigir isso, porque na nossa vida, o Eneg, juro alto na prática, né? Não adianta cair a taxa Selic se esse juro futuro, né, que é o juro de quanto vai estar daqui a um ano, 2 anos, é para ali que os bancos olham para medir o termômetro de risco. Então, se você pede um crédito hoje no banco, ele já está mais caro do que na quarta-feira.
Então, isso impacta diretamente o próprio endividamento das famílias brasileiras, né, esse ruído. E um outro efeito prático é que, quando você olha também a questão da confiança, o empresário, se ele não confia que o Banco Central vai seguir as metas de inflação, ele com medo do preço, enfim, sair do controle, né, ser mais alto na prática do que as metas estão mostrando, ele fala, bom, vou me precaver, ou vou aumentar meu preço mais para poder criar uma segurança para o meu negócio, ou vou pegar meu dinheiro e deixar no banco, não vou arriscar, não vou investir, não vou gerar emprego, e aí isso vira aquela autoprofecia realizável, né? Aí que derruba mesmo a economia. Então, todo cuidado é pouco, Eneg, quando a gente pensa em comunicação do Banco Central. Vamos ver se eles corrigem, né, melhoram isso para acalmar aí o mercado.